Olá, que belo dezembro nos traz até aqui. Por enquanto a gente está nesse fechamento de ano, depois de vários meses trazendo para vocês mensagens oraculares, focando ali em orientações e previsões para o futuro. E dessa vez a gente estará mais presente que nunca. Porque a grande questão que eu venho trazendo aqui na minha mesinha aberta para você, ariano, é sobre o que 2025 quer deixar. Eu sei, gente, que é muito importante ali, né, que é muito legal a gente se antecipar diversas vezes para entender o que é 2026, mas aqui a gente vai fazer um trabalho que se estenderá até mesmo algumas compreensões e reflexões que vão bater até lá no mês de janeiro. A gente não deixa aqui pontas soltas e quer atar alguns nós para que a gente possa se entender melhor no ano que entra. Então, por aqui a gente está vendo sobre essas energias e trabalharei de novo, novamente, com o meu Lenormanzinho que fez sucesso no mês de novembro e volta aqui à mesa para nos dar algum fio de orientação e perspectivas sobre o que é esse estado presente e sobre o que esse ano que passou quer deixar para a gente num sentido de amadurecimento, crescimento e expansão. Dezembro, um mês onde o verão está se acomodando por aqui nos trópicos e eu quero te levar nessa viagem comigo. Então vamos lá? Vamos entender aqui o passo a passo, apesar de eu estar tirando aqui o oraculinho da caixa, eu já dei uma brincada, uma limpada em todos os meus baralhos, coloquei as direções certas nas cartas e por isso a gente vai trabalhar em duas vezes aqui com o nosso tarozinho e o Lenormand. Vamos entender então o que 2025 quer deixar para você aí do outro lado, ariano, numa mensagem através do Lenormand e depois numa expansão ali com o tarô. Se você quer aí, né, estar em busca de outros tipos de orientações que vão compor também, serem compostas também pelo seu contexto, né, é só me procurar ou ali, né, nas minhas redes sociais, onde vai ter o link pro WhatsApp, ou me enviar e-mail que tá aqui embaixo, logo na descrição desse vídeo. Aproveita aí também para me deixar um alô, falando de onde você me escreve, de onde você me vê, me assiste, porque isso é muito importante para eu entender aí as intenções de quem chega e permanece por aqui. Mas vamos lá? O que 2025 quer deixar para o ariano? Qual que é a principal proposta? Temos uma cobrita. E quem mais conversa com ela, por favor? Ratos e urso. A gente tem três aqui, três tendências animalescas, né? Três figuras que são colocadas aí nesses arquétipos, nesses sinônimos aqui, né, desses animais, onde 2025 traz com esse final, com esse urso, uma certa ideia um tanto quanto sobre os lugares que a gente gostaria de, né, proteger e sobre quais as nossas interações com o mundo. 2025 não foi um ano fácil no quesito relações interpessoais, não foi um ano fácil, né, na questão de conseguir enxergar o outro dentro dos seus próprios critérios, dentro dos seus próprios contextos. E aqui, para esse ariano, quando a gente traz a voga, né, em voga e a pergunta o que 2025 quer deixar, é sobre uma percepção muito única de entender quais que são até mesmo as pessoas que contribuíram com algum tipo de expansão, com algum tipo de relação, conexão com o seu melhor lado, com pessoas que conseguiram trazer à tona até mesmo sentimentos que estavam aí um pouco escondidos de si mesmo. Então aqui, apesar da gente fazer, né, aquela questão do meu Deus, aquela pessoa me causou algum desconforto, algum mal, também vai trazer aqui que muitas das vezes o outro, né, o que o outro fez para nos incomodar e para nos irritar tanto, no sentido de, fulano agiu assim, fulano agiu assado, é também um reflexo interno de algumas versões e de algumas noções que a gente tinha sobre nós, nossa vida, nosso comportamento, que nos levavam a trabalhar na desconfiança ou a trabalhar numa cegueira do que realmente importava ali naquela interação.
muitos arianos entenderam aqui a ferro e fogo sobre a importância de não apenas se deixar ser conhecido pelo outro, mas também conhecer as intenções e o que motiva cada pessoa a se manter na sua vida. 2025 pode ter sido um ano que o outro trouxe aí algumas coisas desgostosas para vocês, mas com certeza refletiu algumas questões internas, algumas impossibilidades internas de que você não poderia mais deixar na sua vida, não poderia mais manter na sua vida. Aqui a gente tem uma certa noção de autenticidade com o ariano, que é um pouco doa quem doer, mas quando dói nele, quando ele se sente ali de certa maneira não apenas atacado, mas se sente prejudicado, a postura defensiva levou a ele a momentos que ele não se orgulha. Momentos que ele não consegue aprender nada com ele, porque ele não consegue se identificar. Mas as cartas estão falando um pouco aqui que o processo, né, de reconhecimento, quando alguns excessos foram, principalmente excessos no campo emocional, alguns desgostos mais desse campo onde tem uma certa relação sentimental e emocional envolvida com as outras pessoas, é que você deveria ter percebido que muitas das suas abordagens não cabiam para aquele momento, e que no lugar do outro apenas trazer desgosto e desgaste para você, você deveria entender que talvez aquilo representasse o que você estava permitindo que o outro visse e interagisse com você. Então, a gente tem nesse ano de 2025 um certo lugar onde muitas das vezes a gente não se encontrou com a melhor versão da gente, onde a gente colocou no outro muito um peso e uma culpa por não ter conseguido nos proteger de certa maneira. Pode ser até aquele lugar mais infantilizado de quem busca uma proteção, mas por se entender enquanto adulto não conseguiu falar ao outro, trazer clareza ao outro sobre as suas necessidades, e muitos conflitos se deram assim, foram assim, e é em 2025 que fica de lembrança, de memória, né? A ideia é que nem sempre o lugar da proteção deve ser o lugar onde você só tá na defensiva, você só se coloca naquele lugar de eu preciso ficar esperta a todo momento. Às vezes ele tem que ser um lugar onde você percebe que os seus maiores incômodos vêm de algumas coisas que você foi varrendo para debaixo do tapete, colocando ali como desimportante, e na hora que aquele tapete foi tirado do lugar, você explodiu e viu versões suas que você não curtiu, e em vez de olhar para isso com um certo nível de isso aqui eu não quero mais ser, isso aqui eu não quero mais fazer, né? Eu não quero mais ficar me esquivando. É uma grande ideia do que no próximo ano a gente já pode colocar como um aprendizado deixado, mas também um certo modo de ser diferente na interação com o mundo quando a gente se sente nesse lugar desconfiado, desprotegido. Então, a gente tem uma conversa com esse sentido, né? Até brinquei sobre a questão das três cartas serem animais, porque aqui é muito uma questão daquela coisa do ariano que tem a sua raiva guardada ali, né, na bile, de certa maneira, e extrapolou muitas vezes, trazendo emoções que eram de outros momentos para debates ou discussões que nada tinham a ver com ele, e isso é uma maneira da sua memória emocional, né, falar assim, olha, esse ano a gente não conseguiu mais varrer um monte de coisa para debaixo do tapete, a gente precisou lidar, e a gente não lidou apenas da melhor maneira, a gente lidou com maneiras que a gente pensava que estava se defendendo, mas nos fragilizamos mais, porque nos sentimos mais sozinhos e mais acuados, e não tem essa necessidade de se sentir tão isolado. Gente, até ia falar aqui, né, nossa, poxa, eu ia tirar mais o tarô, mas eu acho que essa leitura foi muito rica. E aí eu vou trazer arcanos maiores aqui, só para fazer um chamadinho para compor, né, o que representa esse momento de virada e de reconhecimento que a gente vai passar por aqui. Qual arcano maior, qual período da nossa jornada a gente encontra nesse momento onde esses animais nos falam dos nossos instintos
mas trazem também aquele quê de percepção de algum nível de fragilidade e sensibilidade está contido no momento que a gente se impõe com muita raiva ou com muita efervescência e a gente gostaria apenas de ser acolhido de certa maneira e abraçado até mesmo quando aquela raiva e aquele sentimento de desgosto parece tão racional e a gente sabe que está partindo de lugares onde a gente não controla tanto. E aí, né, as cartas para brincar com a gente, temos uma roda da fortuna, que é o arcano numerológico de 2026. E aqui, né, tá, a gente pode até brincar falando que a nossa interação com o próximo ano vai ser uma interação muito das relações interpessoais e como a gente se permite não apenas conhecer novas pessoas, mas reconhecer pessoas que já habitam na nossa vida e que por muitas vezes a gente deixou passar, deixou que algumas encrencas, intrigas ficassem tipo assim, deixa ser, deixa estar, é assim mesmo. E aí a gente entendeu que isso não basta pra gente e é preciso transformar e mudar algumas posições. Enfim, Ariano, aqui a mensagem foi assim, foi a mensagem possível e a mensagem que cabe nesse momento onde a gente está pensando o que 2025 deixa pra gente em tom de aprendizado e orientação também pra gente se ver ali melhor nesse futuro. Eu sou no Marte, aqui do Marte Cartomancia, pro Cine para os íntimos, mas por aqui eu vou ficando e te espero na próxima. Aproveita aí para ver também a sua lua e o seu ascendente, porque as mensagens conversam entre si no seu mapa. Um beijo e até já!